Senhor Jesus. Senhor Jesus. Bem, queridos irmãos, hoje nós vamos desfrutar da terceira semana do Alimento Diário. O título do Alimento Diário em que nós estamos é O Evangelho da Glória de Deus. E o título da nossa semana é O Evangelho da Glória de Deus, parte 2. Hoje nós vamos desfrutar do domingo e o Ler com Oração está em Marcos 10, 29 ao 30, que diz o seguinte: Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. O título do domingo é Deus deseja incendiar toda a terra com o fogo do Evangelho. Como vimos ao longo desta semana, Paulo encorajou Timóteo a reavivar em seu espírito o dom de Deus. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Um espírito de covardia impede que falemos do Evangelho, por isso precisamos de poder, de amor e de mente sóbria. Quando falta amor para nos motivar, sentimos vergonha. Todavia, ao nos enchermos de amor, tornamos-nos ousados para pregar o Evangelho. Vemos o que aconteceu com Paulo. Quando escreveu a Timóteo, ele estava preso, pelo que alguns se sentiram envergonhados e não queriam mais se associar a ele, chegando a abandoná-lo. Mais tarde, o próprio Paulo registrou que todos os da Ásia o haviam abandonado. Entretanto, ele encorajava Timóteo e rogava: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Se de fato almejamos viver o Evangelho, devemos saber que isso nos trará sofrimentos, pois todos aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. O inimigo vai atacar e somente por meio do poder de Deus podemos suportar os sofrimentos. Na versão bíblica Almeida Revista Corrigida, a tradução para esse versículo é: participa das aflições do Evangelho. Aqui, o Evangelho está personificado como alguém que sofre. Então, é por meio do poder de Deus que estaremos preparados para cooperar com o Evangelho. O Senhor Jesus disse a seus discípulos que aqueles que pregassem o Evangelho iriam sofrer. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O termo vida indica a vida da alma. Assim, quem perder a vida da alma por causa do Senhor e do Evangelho, vai salvá-la no dia do juízo. Jesus prometeu: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. O Espírito quer arder em nós. Para isso, o Senhor hoje é o Cordeiro com 7 olhos, os quais são também as 7 tochas de fogo e os 7 Espíritos de Deus. Não estamos aqui para fazer uma obra exterior. Precisamos limpar nosso interior para que esse fogo que arde em nós seja um fogo genuíno, que nunca vai se apagar. Moisés viu que Deus, como fogo, estava unido à sarça. É desse modo que precisamos unir-nos ao Senhor, permitindo que o fogo se una completamente a nós. Nosso Deus é fogo consumidor e com seus 7 olhos quer nos examinar, sondar, iluminar e julgar, queimando todas as coisas negativas. Sob o aspecto positivo, os olhos do Cordeiro infundirão em nós seu amor, seu encargo, seu ministério e a missão que ele nos deseja passar. Seremos, finalmente, os arautos do Evangelho da glória de Deus, do Deus bendito. Que seja o amor nossa verdadeira motivação, pois não estamos apenas limitados a um senso de dever. Almejamos amar com genuíno labor de amor os pecadores e todas as pessoas que Deus criou. Desse modo, em nós surgirão entranháveis afetos de misericórdia, esplanknon em grego, que nos levarão a ter compaixão das pessoas que verdadeiramente padecem como ovelhas que não têm pastor. Oramos ao Senhor para que o fogo do Evangelho incendeie toda a terra, que por meio de cada um de nós, o Senhor ateie fogo nas pessoas ao nosso redor, para que se tornem tochas humanas do Evangelho. Estejamos vigilantes, orando com fervor pelas pessoas em suas diversas situações,
para que o fogo do Espírito arda intensamente nelas. E quando o Senhor voltar, receberemos dele o galardão. Jesus é o Senhor. Pergunta: como está a temperatura do fogo do Evangelho em nosso viver? Senhor Jesus. Irmãos, nós sabemos que o Senhor deseja de nós é que o nosso fogo nunca se apague. Não apenas que nós estejamos numa temperatura agradável. O Senhor deseja que nós realmente estejamos queimando. O Senhor, quando ele escreve lá na carta de Apocalipse, ele fala que não és nem morno, não és nem quente nem frio, és morno, e por isso está a ponto de vomitar de sua boca. O Senhor nunca gosta de algo que é no meio termo, né? O Senhor quer que nós estejamos verdadeiramente quentes. Por que o Senhor fala ali naquele versículo que antes fosse quente ou fosse frio? Porque quando você está frio, você percebe que você está frio e você tem a possibilidade de se voltar ao Senhor e rogar ao Senhor que reavive o dom de Deus que há em ti, que há em cada um de nós, rogar ao Senhor por isso e assim voltar a queimar. Mas muitas vezes, quando nós estamos num estágio de mornidão, nós não percebemos nossa mornidão. Achamos que estamos quentes, mas muitas vezes não estamos. Então, que nós possamos realmente nos aquecer com esse fogo do Evangelho, né? O desejo do Senhor, que até o título de hoje, né, é que toda a terra seja incendiada com o fogo do Evangelho. Assim como o Senhor deseja que as outras pessoas recebam esse fogo do Evangelho e sejam incendiadas por ele, o desejo do Senhor é que esse fogo também não se apague de nós. Como Paulo disse, né? Para que eu, tendo salvado a muitos, não venha eu mesmo a ser desclassificado. O Senhor também deseja que nós salvemos pessoas, mas também que o nosso fogo nunca se apague. Que nós continuemos correndo a carreira com muito vigor, né? Com muita intrepidez, tendo como a nossa base esse amor, né? Que seja a nossa verdadeira motivação, porque tudo tem base do amor, né? Nós cantamos um hino na reunião que fala que da consagração o amor é a base, o amor é o motivo. Nos constrange a Cristo nos entregar. Como Paulo disse, né? O que será de mim? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então, é esse amor que nos dá esse desejo, que faz com que nós queimemos de novo e que nos dá esse desejo de buscar o Senhor, de entregar nossa vida ao Senhor, de nos consagrar e principalmente de amar as pessoas. Quando o amor de Deus queima em nós, nós vamos amar as pessoas, porque Deus ama as pessoas. Deus, ele entregou seu Filho não só por mim, não só por você, mas por todo mundo. Então o Senhor deseja que esse amor não pare em nós. Muito pelo contrário, né? Que avance, que queime, que incendeie, né? Toda a terra, todas as pessoas. Então, se nós estivermos com o amor de Deus em nós, sendo a nossa motivação, nós vamos sentir o que Deus sente. E o que Deus sente é muito amor pelas pessoas, né? O Senhor deseja ganhar cada uma delas. Então, que nós possamos sentir esse desejo do Senhor e realmente atender ao ID, né? Ao chamamento do Senhor, como esse exército, né, que o Senhor tem preparado. Então, amados, que o Senhor possa usar cada um de nós nas nossas situações do dia a dia, na pregação do Evangelho, ou em qualquer outro lugar em que nós estejamos, para sermos usados pelo Senhor, para pregar o Evangelho, para ganhar pessoas, e que o fogo também não se apague de cada um de nós, que nós possamos tocar em outras pessoas com esse fogo e que também ele não venha se apagar em nós, muito pelo contrário, né? Que ele continue sempre a arder e a arder cada vez mais. Assim como no fim dos tempos o mistério da iniquidade tem se intensificado e vai continuar se intensificando, o Espírito do Senhor em nós também tem de se intensificar. Esse Espírito que é 7 vezes intensificado precisa queimar dentro de nós. Então, amados, que nós possamos permitir, né, o queimar desse Espírito, o queimar desse fogo dentro de cada um de nós. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Um bom dia a todos. Amém.